responsáveis pelo ministério chamado Celebrando Restauração. Nós somos da ICMAV, em Lisboa, e já trabalhamos com Celebrando Restauração há 7 anos. Podem, se faz favor, Joana, né? A Joana é que vai estar nos ajudando. Pode votar, exato. Este é o logotipo, a imagem do Ministério Celebrando Restauração. Como vocês podem ver através dessa imagem, um dos 2 grandes valores do Ministério tem a ver com a entreajuda e com a interdependência. Nós dependemos totalmente de Deus. E é por isso que estamos há 7 anos envolvidos nesse trabalho, e é por isso que estamos aqui, e é por isso que vamos ao Alcochete, e Deus tem aberto portas e o ministério tem começado realmente a crescer. Dependemos de Deus, mas também estamos ali para ajudar, para servir, para apoiar. Foi aquilo que o pastor Jorge ainda há pouco enfatizou um pouco acerca do ministério. Então, este é o logotipo do Celebrando Restauração. A visão do Celebrando Restauração. Vemos pessoas curadas a crescerem para servirem outras que sirvam outras. É esta a visão do ministério, é isso que nós temos no nosso coração, é isso que nós desejamos. Que as pessoas que participem, elas procurem a cura para crescer e depois venham a servir outras pessoas no mesmo processo. Pode seguir, Joana, se faz favor. O propósito do Ministério Celebrando Restauração, em apoio mútuo, mais uma vez, né? Em apoio mútuo, sermos comprometidos em curarmos as nossas almas. Como podem observar pelo texto, depende muito de cada um de nós, né? Nós sermos comprometidos em curarmos as nossas almas, em crescermos no nosso caráter para termos uma vida mais atraente e saudável, servindo também a outros para que eles venham a conseguir o mesmo. Obrigada, Joana. Através deste gráfico, nós podemos ver as várias áreas que o Celebrando Restauração trabalha. Temos muitas áreas onde nós desenvolvemos o trabalho, mas hoje em especial nós queremos dar ênfase aos grupos de apoio e autoajuda. É o segundo bonequinho. E nos grupos de apoio e autoajuda, como está ali, nós investimos na nossa alma para ter hábitos saudáveis, para ter um caráter atraente. Sempre teclando no mesmo aspecto, né? Curar a alma, hábitos saudáveis para ter um caráter atraente. Atraente, em primeiro lugar, para Deus, depois para nós próprios e depois para os outros. Os outros vão querer conhecer, vão querer descobrir quando eles olharem para o nosso caráter, para a nossa vida, para aquilo que somos. Então, aqui nós temos 2 fotos de 2 grupos. Esse aqui está um bocadinho escuro, mas pronto, são 2 grupos. Esse grupo aqui é um grupo que já iniciou talvez há 6 anos atrás. Aquele é um outro grupo mais recente. Aquela senhora que está ali de bege e azul clarinho é a Ana Isabel. Isabel Figueiredo, exatamente. É uma das pessoas também que fazem parte do ministério, uma das líderes também. Pode passar, Joana, se faz favor. Aqui nós temos o objetivo do Ministério Celebrando Restauração, que é o autoconhecimento. É importante nós nos conhecermos a nós próprios. A cura das feridas e dores da alma. Todos nós temos qualquer coisa cá dentro por tratar, alguma dor, alguma tristeza, alguma coisa que está aqui por resolver. Hábitos de vida saudáveis, evangelismo e discipulado cristão. Evangelismo, nós aproveitamos também em alguns momentos, como não sei se já devem ter visto no Facebook, ano passado já tivemos, esse ano vamos voltar a ter um evento chamado Abraços Grátis. Vocês, eu penso que aqui também na vossa zona nós já vimos uma vez, nós costumamos fazer também, é uma maneira de evangelizarmos também as pessoas. A seguir, Joana?
este ano de 2013 é o ano em que nós celebramos o 8º ano do Ministério Celebrando Restauração. Temos cerca de 150 pessoas envolvidas. 105, desculpa, já estou a alargar a coisa. Não seria mal, mas são 105 pessoas envolvidas. Pessoas da igreja, mas pessoas, como está aqui dito, sem igrejas. São pessoas que ouvem a respeito do ministério. Por exemplo, temos uma pessoa que através do Facebook entrou e pronto, teve curiosidade de saber o que eram os grupos de apoio e autoajuda, e essa pessoa, ano passado, procurou-nos e integrou-se num dos grupos. Essa pessoa já aceitou a Cristo, essa pessoa será batizada em breve e já foi batizada e já está no segundo grupo. Este ano ela está a fazer parte do grupo de discipulado. Então, estes grupos, eles estão abertos não só a nós, como falou ainda há pouco o pastor, que somos família, mas também aos outros que são sem igrejas e que também têm os mesmos problemas. Têm as dores, têm as mágoas, têm os problemas por tratar e que muitas vezes não sabem como. E também esses grupos, então, são para essas pessoas, sem igrejas. Católicos, budistas, pronto, são para pessoas, né? Independente da religião, independente da crença, da sua fé, são para pessoas que estão à procura de ajuda, de apoio e autoajuda. Aqui temos a relação dos grupos do ano de 2012. Tivemos um grupo de perdas e dores, um grupo de solidão, um grupo intitulado Medo, outro intitulado Rejeição, 2 grupos intitulados de Ansiedade, 2 grupos de Conversas Terapêuticas e 2 grupos de Casais em Crescimento. A seguir, mais uma foto, mais um grupo do ano de 2013. Esse ano nós temos 2 grupos intitulados de autoestima, um grupo de solidão, 2 grupos para mulheres que amam demais. É curioso, né, esse título? Pois é, mas temos 2 grupos para mulheres que amam demais. Um grupo de discípulo-discipulador, é este grupo que este ano eu sou facilitadora e esta tal pessoa que eu vos disse, esse ano está a fazer parte desse grupo. 2 grupos sobre ansiedade, conversas terapêuticas, um grupo e 2 grupos de casais em crescimento. Então, como podem ver, realmente Deus tem sido gracioso, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Ele tem interesse em fazer em prol dos seus filhos, que somos nós, e em prol daqueles que estão a sofrer, que estão realmente a precisar de ajuda. Então, podem ver, eu disse 150, era 105, mas a coisa realmente está evoluindo para a honra e glória do Senhor, né? A seguir, Joana, se faz favor. Pronto, como está dito ali, não dá para mostrar todos os grupos, mas este ano de 2013 é o 8º ano que nós estamos a trabalhar com os grupos de apoio e autoajuda. Esse grupo aqui, deste lado, que está um bocadinho mais escuro, é um grupo que nós temos em São João da Madeira. Yeah. Vou seguir? Pronto, aqui é para dizer que nós temos uma parceria com a Rádio Transmundial de Portugal. O Danilo, ele é produtor do Ponto do Encontro. Ele, nas terças-feiras, ele trabalha ali com uns programas muito interessantes que vocês vão ter a oportunidade de saber mais quando, entretanto, terminar o culto, porque nós temos ali na livraria alguns CDs. Então, esses programas são gravados e depois nós temos esses programas disponíveis para vos passar. Há pouco tempo foi gravado um programa com o Danilo e com o Zé Almeida falando a respeito da sexualidade masculina. Então é algo muito prático, é algo muito interessante para aqueles que não têm possibilidade de ouvir através da web rádio, pode fazer usufruto através de um CD. Então, o Ministério Celebrando Restauração tem a parceria com o Ponto de Encontro através da Rádio Transmundial.
E agora, eu gostaria de chamar um nosso grande amigo, irmão, muito querido, Zé Almeida, José Almeida. Ele vai dar o seu testemunho pessoal e eu gostaria de pedir para que a igreja recebesse o Zé Almeida com uma salva de palmas calorosa. Obrigada. Obrigada a todos também. Obrigado, amiga. Bom dia. Eu vou então partilhar um bocadinho do meu testemunho de vida. Olá, eu chamo José Almeida, nasci em Lisboa, tenho 53 anos e tenho 2 filhos. Na minha infância tive contacto e conhecimento de Deus, através da minha família materna. Mas só mais tarde, já com 30 anos, aceitei Jesus. Até aí quis viver na minha força e na minha vontade. Mas hoje tenho o privilégio de me relacionar com o único Deus vivo e verdadeiro. No ano de 2006, vivi praticamente em simultâneo 2 acontecimentos de consequências devastadoras para a minha vida, que foram a falência da minha empresa e o meu divórcio. Todos os meus sonhos e projetos de vida familiar simplesmente tinham ruído. Eu não sabia como lidar com tantas percas. Como era possível, ao fim de 22 anos de casamento, somente ter perguntas sem respostas? Como era possível, depois de termos começado do zero, termos construído uma família, lar, trabalho, termos crescido como casal e como pais de 2 filhos, termos vivido momentos tão bonitos a 2, agora tudo acabar? Como é possível termos conquistado tantas coisas materiais através de tanto trabalho e esforço dos 2 e agora tudo terminar? Como era possível estarmos a usufruir de tudo o que tínhamos construído em 20 anos e 20 anos depois, quando chega a primeira aflição financeira na nossa vida, logo sou condenado e traído? Como é possível que a minha mulher, pela primeira vez que vai trabalhar para ajudar nas despesas da família, ao fim de apenas 2 meses já ser a pessoa com mais regalias na empresa? E antes do primeiro ano de trabalho, ela já ter ao dispor cheques, cartões de crédito pessoais de outro homem, para comprar tudo o que quisesse e precisasse. Mais tarde chegou mesmo a abdicar do seu próprio carro para andar com o carro desta pessoa, sempre desculpando-se que era para pouparmos e que as intenções eram apenas para nos ajudar. Era difícil acreditar que a mulher pela qual fiz tantos sacrifícios, que prometeu ficar comigo para sempre, estava agora a trair-me e a mentir-me. Emocionalmente, no início do meu processo, entrei em negação. Não queria aceitar a realidade. Para mim, tudo se ia resolver. E por isso, quando alguém me perguntava como estavam as coisas, eu simplesmente respondia: está tudo bem. Depois comecei a guardar e a reprimir sentimentos, por ter sido usado e abandonado. Todas as minhas emoções positivas estavam bloqueadas, porque eu apenas conseguia sentir muita raiva e muita tristeza. O apoio da família e amigos, e principalmente dos meus filhos, foi um suporte muito importante para mim. Quando me separei e tive de sair de casa, fui viver para a casa de um dos meus irmãos, onde podia ter o meu próprio espaço e onde fui tratado como um príncipe. Aos fins de semana tinha constantemente a minha mana a convidar-me para estarmos juntos em família e normalmente à mesa com refeições muito simpáticas. A minha mãe, com todo o carinho e cuidado, tratando da roupa, aquelas coisas que nós homens é muito complicado de tratar. Os meus filhos, sempre presentes e junto de mim, com conversas profundas e curadoras. E aqueles amigos que não se vão embora, aconteça o que acontecer, sem críticas e disponíveis para escutar e encorajar. Este apoio que todos me fizeram sentir muito cuidado e amado, apesar do momento de dor que estava a viver. Entretanto, estava a iniciar na minha igreja o ministério dos grupos de apoio e autoajuda com o pastor Danilo, que, tendo conhecimento da situação que eu estava a viver, me convidou para entrar num dos primeiros grupos.
Na altura achei o convite um pouco estranho, porque eu não sabia o que eram grupos de autoajuda. Foi algo que me assustou um pouco, porque nós homens falar é um bocadinho complicado. Expressar sentimentos é difícil. Porque eu tinha que me dispor, para mim isso era um pouco desconfortável. Mas eu sabia que precisava de socorro. Participei então num grupo para pessoas que perderam o amor e foi o início de uma experiência muito curadora. Aprendi a lidar com dores causadas pelas muitas percas, a identificar sentimentos que desconhecia, a expressar mágoas, a perdoar quem me magoou, para não ficar amarrado ao passado. Depois, e ainda como participante, estive num outro grupo onde trabalhámos a redescoberta de propósito de vida. Sabia qual o plano e propósito de Deus para a minha vida, conhecer a minha forma, o meu temperamento, descobrir, entre outras coisas, quais os meus dons e paixões de vida. Tudo isto foi um investimento que fiz em mim e que me ajudou muito no meu recomeço de vida. Desde 2010 estou como facilitador de grupos de apoio e autoajuda. Nesses grupos temos o modelo do curador ferido, ou seja, além de poder continuar o meu próprio processo de restauração e cura, posso, através da minha experiência, acompanhar pessoas que estão ou estiveram a passar pelo mesmo tipo de perdas. E assim é criado no grupo um ambiente de plena confiança e segurança para todos. Quando as pessoas decidem investir nas suas próprias vidas, através destes grupos, é interessante observar a sua evolução na partilha, no escutar, quando mexem no seu passado não resolvido através de cartas, sentimentos e outro tipo de ferramentas. As dores saem pelo falar e a cura vem pelo ouvir. A frase expressa o seu próprio processo, começam a sentir-se mais compreendidas e valorizadas, passando a estar menos fechadas e isoladas. Aprendemos que sozinhos não conseguimos, porque só os corajosos e sábios procuram ajuda. Poder investir na vida de outras pessoas tem sido muito valioso para mim e por isso estou grato a Deus e às pessoas que Ele me tem trazido. Jesus disse: importa que trate dos negócios do meu Pai, porque são pessoas. Obrigado. Muito obrigado, Zé. Ele foi muito corajoso, não foi? Não sei se aqui na família há pessoas que tenham passado já por problemas difíceis, problemas graves, muitas dores, mas eu imagino que sim. Eu acredito, irmãos, que na nossa vida, todos nós, 2, 3 ou até em 4 situações, vamos sofrer imenso. E às vezes começa com a morte de um ente muito querido. Por exemplo, a morte de uma mãe, de um pai. Ou uma quebra, uma perda de alguém ou de algo muito importante para ti. Por isso eu apreciei muito, Zé, a tua coragem de expor aquele período tão difícil, que foi a perda da empresa dele, a perda do negócio e, ao mesmo tempo, como consequência disso, a ex-esposa, ter quebrado o pacto de lealdade e de fidelidade que tinha com o Zé. Irmãos, antes de eu começar e partilhar algo que Deus pôs no meu coração com vocês, deixem-me trazer um grande abraço da nossa igreja em Polima. Talvez vocês se lembrem que o pastor Carlos Cardoso esteve cá, creio que em janeiro, não é? E ele manda um grande abraço e a nossa liderança, tá? Vocês estão no nosso coração, pois como o pastor Jorge disse, somos uma grande família universal. Amém? No céu vamos estar bilhões e bilhões. Olha, eu quero ver se conheço pelo menos Paulo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Dizem que ele tinha uma barriguinha. Eu quero ver se isso é verdade ou não. Vai ser muito bom nós vermos pessoas que há muito tempo não vemos. Talvez alguns familiares nossos, talvez alguns trisavós e pessoas que nós nem conhecemos, vamos ali poder ver face a face. Amém? Irmãos, digam comigo, eu sou o tesouro
pelo qual o coração de Deus se apaixonou. Fechem os vossos olhos. Levantem uma das vossas mãos ou as duas. Digam assim comigo: Pai querido, eu te agradeço, porque tu dizes que a minha alma vale mais do que toda a riqueza deste planeta, entre o Polo Norte e o Polo Sul, os vários continentes, recursos minerais, petróleo, ouro, as indústrias e tudo mais que existe. Bilhões e bilhões de euros, de dólares, de outras moedas, tudo isto junto, para ti, vale menos, muito menos, do que o valor da minha alma, o valor dos meus pensamentos, o valor dos meus sentimentos e o valor de eu poder tomar decisões sábias e saudáveis. Muito obrigado, porque tu te apaixonaste por mim, o teu tesouro. Amém. Lembro-me também que Jesus disse que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ou seja, aquilo que eu gosto é para ali que o meu coração se inclina. É para ali que eu olho mais vezes. É para ali que eu me esforço para ter uma relação mais aproximada. Por exemplo, pessoas que gostam muito de dinheiro, eles vão se inclinar para o dinheiro, vão fazer tudo para ter mais dinheiro. Uma pessoa que gosta muito do seu filho ou da sua filha, que ama muito o seu filho, vai inclinar o seu coração para o seu filho. Vai investir muito nessa relação de amor com o seu filho, porque ama, gosta o seu filho. E Deus diz que tu és o tesouro dele. Então o seu coração está inclinado para ti. Mesmo que nós não sentimos, às vezes, o coração do amor do Pai, de Deus Pai, do Deus de amor inclinado para nós, a verdade é que está sempre inclinado para nós. Porém, nos nossos grupos de apoio e autoajuda, como a Vani falou, eu vou pedir à Joana para pôr aqueles slides vermelhos, exato. Deixa-me dizer que o título da minha mensagem é Investindo na minha vida, investindo na minha própria vida. E como o Zé disse, há ali uma frase que é de ouro nos nossos grupos de apoio e autoajuda. Esta frase, digam comigo, a dor sai pelo falarmos e a cura vem pelo ouvirmos. Não é falar de qualquer maneira. Há algumas normas que se chamam normas de conversa terapêutica. E são essas normas que nós usamos nos grupos de apoio e autoajuda. As pessoas conversam, falam umas com as outras, mas todas seguindo aquelas normas, para que a dor comece a ser desenterrada, tirarmos lá de dentro, lá onde estava bem escondidinha, e ela começa a ser desenterrada e começa a sair através da nossa conversa, através do nosso falar. Mas a cura vem pelo facto de nós podermos ouvir os outros amigos do grupo a falarem. Ouvirmos com atenção, sem interrompermos, tentarmos perceber o coração da pessoa, o coração que está por trás daquela partilha, daquela conversa. Isto vai-me curar, eu conseguir ouvir com atenção. No grupo de apoio e autoajuda, eu me ajudar a mim mesmo. Tá? Nos nossos grupos de apoio e autoajuda, apesar disso, às vezes eu ouço amigos licitamente preocupados, por exemplo, com os seus filhos. Há filhos de alguns amigos dos nossos grupos que lhes dão muitas preocupações, muitos problemas. Não sei se isso acontece com algum dos vossos filhos aqui. Ou pessoas preocupadas, muito preocupadas com os seus pais idosos. Os pais com muita idade, que estão doentes e focam, estão muito preocupados com eles. E isso é bom. Ouço às vezes pessoas preocupadas até com os seus ex-cônjuges. Pessoas que lhes traíram, que lhes abandonaram,
não é, que foram desleais, e elas continuam até um pouco preocupadas com eles, com as vidas deles. Não se conseguiram desligar da vida daquele homem ou daquela mulher. Preocupados em apoiarem, por exemplo, irmãos da igreja. E tudo isto é bom, são boas preocupações. Mas eu tenho notado que às vezes eles estão como que esquecidos, amnésicos, esqueceram-se de se responsabilizarem por se amarem e ajudarem a si mesmos. Eles pensavam pouco em si próprios. Passados algumas semanas no grupo, de conversa terapêutica, de ouvir, de falar segundo aquelas normas, eles começam a despertar, a abrirem-se e a olharem para o seu próprio coração. Começam a descobrir alguém que parece que eles já não conheciam, que eles se tinham esquecido que existia. Alguém tão bonito, com pensamentos interessantes, com sentimentos profundos, alguém com sonhos, alguém que já fez viagens, alguém que ainda tem um sonho de vir a fazer uma viagem no futuro. Eles começam a apaixonar-se de novo por esse alguém tão especial, que é ela própria. E isto é bonito. Tu tens cuidado bem de ti? Pensas em ti? Andas com pouco ânimo? Focado nas coisas da vida, nas preocupações? Focado somente ou quase somente em apoiar os outros, os filhos, o cônjuge, os pais, os irmãos da igreja, mas amnésico, esquecido em relação ao teu próprio coração? Sabem, eu tinha muitas falhas também em cuidar de mim. Sou pastor, como vocês sabem, e houve uma altura na minha vida em que Jesus me disse: olha, Danilo, eu quero que tu agora cuides também um pouco de ti. Queres pensar, desde quando tu não cuidas bem de ti? Desde quando? Sabem, os nossos pais têm a responsabilidade de cuidar de nós até uma certa altura da nossa vida, mas mesmo que eles depois cuidem de nós com amor e com carinho, porque pai é sempre pai, mãe é sempre mãe, não é? Quem é que tem filhos aqui? Mãe é sempre mãe, nós queremos cuidar, queremos ajudar, não é? Mas a responsabilidade a partir de uma certa altura de alguém cuidar de nós passa a ser mais nossa do que dos nossos pais. Como vocês sabem, os nossos pais não duram para sempre. Eu não vou durar para sempre. Ou seja, a minha filha vai ter que aprender a cuidar dela, a amar-se, a responsabilizar-se por ela própria. E ela aprende, se eu tiver uma relação com o pai, saudável com ela. Uma relação em que eu a ame, mas lhe dê espaço para ela aprender, ela ser treinada, agora que é uma jovem, adolescente, ser treinada a cuidar de si, a tomar as suas próprias decisões, a assumir as suas próprias responsabilidades, a ter tempo para ter prazer nela própria. Eu, como pai, serei um melhor pai se eu a ajudar a ela a amar-se a si própria. Podes avançar, Joana. Há aqui um texto muito interessante. A seguir, Joana. Não sei se vocês conseguem ler bem daí. Pode ser que não. Pois não? Não conseguem ler? Eu vou ler. Diz assim. Este é um texto bíblico no fim de uma carta que o Espírito de Deus, o Espírito de amor, escreveu para uma comunidade como esta, mas há muitos anos atrás, numa cidade chamada Tessalónica. E escreveu para eles, e escreve para ti, é uma carta de amor para ti, que termina desta maneira. São os últimos textos. Diz assim: o mesmo Deus da paz. Uau! Paz, tranquilidade. O mesmo Deus da paz vos santifique. Paulo estava a interceder pelos Tessalonicenses e também por ti, por nós hoje. O mesmo Deus da paz nos aperfeiçoe, nos embeleze, nos cure em tudo. Em quê? Em tudo. Tudo o quê? No nosso espírito. E hoje nós já
abrimos o nosso espírito, já louvamos a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, Paulo estava a interceder para que nós hoje continuássemos a ser embelezados e santificados no espírito, na nossa relação santa no espírito com Deus, mas também na nossa alma, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, que Deus, o Deus da paz, nos aperfeiçoou na nossa alma e no nosso corpo. Pois eu, sendo só um, sou corpo, alma e espírito. E se um deles não está bem, por exemplo, eu posso tentar investir muito na minha vida espiritual, mas se eu não tenho cuidado bem de mim, dos meus sentimentos, se eu não tenho tratado das dores da minha alma, e espiritualmente eu vou me ressentir disso. Por mais que eu ore, faça jejum, entendem? Leia a palavra de Deus. Se eu sou uma alma muito ferida, eu vou ter dificuldades em estar bem espiritualmente e também no corpo. Porque muitas das doenças da alma, passados uns anos, como se diz tecnicamente, elas somatizam, ou seja, elas passam para o corpo. Por isso, muitos problemas com ossos, principalmente a partir da meia-idade, problemas com ossos, problemas com o aparelho digestivo, estômago, fígado, esta parte aqui, não é? Intestinos, etc. Problemas de dores nas pernas, dores aqui em cima. E há pessoas que ficam, a partir de uma certa idade, com dores muito fortes aqui, pescoço, estão constantemente com dores. Este tipo de dor muitas vezes mostra que há feridas na alma por serem tratadas. Né? A dor é uma amiga nossa, porque a dor mostra que temos que tratar de qualquer coisa. Percebem? Imagina se nós não tivéssemos dor. Imagina se um leproso, por exemplo, a doença da lepra é uma doença muito traiçoeira, porque é uma doença que não dói. E as pessoas que têm lepra, e são raras hoje, elas vão perdendo, sabem, né? O corpo vai apodrecendo, os dedos, as mãos, e vão caindo. Mas não dói. Se elas, por exemplo, batem assim, elas não sentem dor. E por isso, muitas vezes, elas até vão perdendo mais partes do seu corpo porque não têm a dor. Eu penso que é a única doença que existe que não tem dor. Mas todas as outras têm. Por isso, quando tu tens alguma dor, isto é um sinal. A dor é uma amiga tua. Isto é um sinal e deves dar atenção, deves ficar atento à tua dor e falar sobre elas. Falares com os teus pais, com os teus filhos, no caso de vocês serem pessoas de mais idade, falem com os filhos, falem com os pastores, vão a um médico, falem sobre as dores. Está bem? As dores mostram que alguma coisa está a mudar no nosso organismo ou precisa de ser mudada. Amém? O apóstolo Paulo intercedia para que Deus tratasse do seu povo, santificasse no corpo, digam assim, corpo, alma e espírito. Agora escuta com muita atenção, querido. Deus não pode violar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Ele não me pode obrigar a mim a estar atento a mim. Ele simplesmente diz que eu me devo amar. Ou seja, eu devo amar, por exemplo, a minha esposa como eu me amo a mim primeiro. Se eu me amo mal ou pouco, eu vou amar pouco a minha esposa. Eu vou amar pouco o Zé, a ti, a minha filha. Porque eu me amo pouco, eu não sei amar. Entenda? E muitas vezes eu já percebi, e eu comecei por mim a perceber isso, e como eu disse, já percebi noutros amigos, outros filhos de Deus, que eles não sabem amar. E sabem porquê que eles não sabem amar? Porque eles não foram bem amados. Ou pelo menos não se sentiram amados. Se calhar, por exemplo, os seus pais os amaram de uma maneira que eles não se sentiram como amor. Então eles não receberam. E eles não podem dar o que não têm. Percebem? Reparem que sempre que nós falamos da alma, nós não estamos a trazer mais nada senão revelação. Nós não estamos a trazer culpa, condenação, não estamos a condenar os nossos pais, não estamos a condenar ninguém, porque eles próprios tiveram os seus pais. E os pais deles, os seus pais, e os seus problemas, percebem? E nós vivemos num mundo que não é perfeito. Não é? As sociedades não são perfeitas, ferem-nos.
A vida lá fora fere-nos. Ferem, por exemplo, os nossos pais. Os nossos pais ferem-nos a nós. Mesmo sem quererem, mesmo sem notarem. Podemos ser feridos pelos nossos mais próximos, mais queridos. Então, Deus quer trabalhar no nosso, digam, corpo, na nossa alma, no nosso espírito, mas Ele não nos pode forçar. O maior ajudador de mim próprio, o maior médico de mim próprio, terei de ser eu. Nem Deus me pode ajudar mais a mim do que eu a mim próprio. A menos que Ele fosse um demónio. Chegasse, me agarrasse, me obrigasse a fazer o que Ele queria e não o que eu quero. Mas Deus não é demónio. Deus me ama. Ele espera por mim. Ele tem paciência. Percebem? Tu tens então cuidado bem de ti? Eu vou pedir à Joana, por favor, para pôr aqui um outro PowerPoint de uma moça chamada Jessica Cox, que cuidou dela, que investiu nela. Tá bom? Tocando o céu sem braços. Conhecem esta moça? Quem é que conhece? Está ali um irmão, alguns irmãos que já conhecem. Ok, vamos avançar, Joana. Ela, pronto, isto está em brasileiro. A Jéssica nasceu sem braços devido a uma rara enfermidade congénita, ou seja, tinha a ver com a parte genética. Como qualquer criança, ela não entendia porque não tinha braços como as outras pessoas. Seguindo. Era difícil ser diferente. Entende? Eu não sei se alguém já se imaginou viver uma semana sem braços. Ou um dia. Agora ela nasceu sem braços para sempre. Continua. Sem embargo, tomou parte de diversas atividades como ginástica, baile, canto, para crianças, realizadas em grandes cenários. Isto mostra que os pais dela investiram nela, ajudaram-na a ser autónoma, ajudaram-na a amar-se, a investir em si mesma. Disseram, não, vai hoje, está a chover, vai ser bom para ti, investe em ti. Isto vai-te ajudar, vai-te tornar uma pessoa melhor. Né? Podes avançar, Joaninha? Aqui já é mais perigosa, estão a ver? Quando jovenzinha, ela se enfadava batendo os pés e gritando em suas birras, entre aspas, por não ter braços. Quando chega à adolescência é muito complicada. A adolescência é uma idade muito complicada. Os amigos na escola exercem muita pressão, às vezes gozam. Né? Ela também sofreu isto com certeza. Mas diz ali, não obstante, ela centrou toda a sua energia na prática do desporto. Isto é muito importante. Quando nós temos filhos ou netos que estão a passar por um período difícil, ou não, mas na adolescência, dentro do possível, é bom que os nossos adolescentes, invistam no desporto, porque aprendem muito acerca do desporto. Por exemplo, aprendem a serem disciplinados, né? Se é um desporto de equipa, tem de passar a bola para os outros, não é só a bola para mim, se não caem 3 ou 4 em cima de mim, eu tenho que passar. E aprendem uma série de coisas que, estando em casa, num computador ou na internet, não aprendem. Tá? Continuando. Para a Jéssica, o maior desafio, por ter nascido sem braços, mais do que essa situação, eram as constantes encaradas. As pessoas olhavam constantemente para ela. Até eu, né? Olho 2 vezes, ela realmente não tem braços, né? E está a agarrar aquilo com os dedos dos pés. E isto para ela era o mais difícil. A seguir, Joana. Eu me irritava muito, diz ela, quando as pessoas me olhavam caminhando pela rua ou pela maneira de comer com os pés. É natural, as pessoas não fazem por mal, mas olham 2 vezes, não é? Porém, tinha aprendido a ver o lado positivo destas situações que me deram a oportunidade de usar esse canal de vibrações positivas para ser um exemplo de otimismo. Ou seja, ela aprendeu que aquela adversidade podia ser uma bênção para ela e para outros. Ela podia encorajar os outros através daquela adversidade. Vamos continuar. Aqui estão os pais dela. Foram modelos de conduta, foram exemplos, modelos de conduta, de vida. E os seus
pilares de apoio. Os nossos pais são muito importantes para nós. Tudo aquilo que eu sou hoje em muito se deve ao tipo de pais que eu tive, principalmente as feridas que eu tenho. Tá bom? A minha mãe, diz ela, é o meu modelo e sempre me diz que eu posso fazer qualquer coisa que eu me propuser fazer. Né? Seguir. Meu pai não uma lágrima quando nasci, porque não me vê como uma coitadinha, uma vitimazinha, coitadinha, não tem braços, coitadinha, ela é inferior aos outros. O pai não via assim. Né? Mas como uma pessoa normal, perdoa-me o termo, uma pessoa valiosa, um tesouro verdadeiro. A seguir. Quando pela primeira vez ela aprendeu a conduzir um carro, foi graças ao uso de algumas mudanças especiais que foram feitas no carro. Sem dúvida, depois de ter aprendido bem a conduzir, ela decidiu por ela própria. Ela podia ter ficado ali na boa, vou conduzir um carro diferente, mas não. Ela decidiu eliminar as modificações e agora ela tem uma carta para conduzir sem restrições. Né? Desafios. Vamos caminhar em frente. Seguindo. Graduada em Psicologia pela Universidade do Arizona, ainda atrai olhares quando abastece o seu carro nas bombas de gasolina. Claro, principalmente quando está com os calções assim muito pequeninos, né? Ok, seguindo. Ela pode escrever 25 palavras por minuto. Nada mal. E deve ter uma letra bonitinha. Hein? Normalmente as meninas têm letra bonita. Seguindo. Pode secar o cabelo, maquiar-se normalmente. Ou seja, ela cuida-se dela própria. Ela é importante, ela é valiosa aos seus próprios olhos. Ela ama-se. Seguindo. Pode trocar as lentes de contacto. Bom, isto realmente é preciso uma certa perícia. Eu não tenho lentes, ainda bem, né? Mas ela faz isso como qualquer outra pessoa. Seguindo. Com 26 anos e 1,55 m de altura, pelo menos era, a primeira mulher piloto de aviões, né? Na história da aviação que pilota sem braços. Louvado seja Deus, né? Esta mulher inspiradora e heroína para muitos irradia felicidade e um grande senso de humor. No Dia das Mães, em maio, há uns anos atrás, voou sozinha com aquelas coisas, né, que aparecem lá atrás dos aviões, a suspense que dizia, olha, mamãe sem mãos, né? A pilotar sem mãos. Até a data, já há uns anos atrás, né, ela tinha contabilizado 130 horas, irmãos, não é uma hora. São 130, é muito voo. Ou seja, ela já podia estar desfeita, né? Já podia ter caído. 130 horas de voo sozinha. Quando ainda não voava, me dei conta de que o meu temor era porque eu não sabia muito sobre isso. E lá em cima diz, o medo pode basear-se no desconhecimento. Os teus medos, os meus medos, eu tenho medo, por exemplo, de fazer algo. Esse medo que tu ou eu temos, a base, o chão dele, é eu não saber se vou ter sucesso, não saber se vou conseguir. Então isto dá medo. Mas os medos são para serem enfrentados. Né? Temos que enfrentar os medos e ir para a frente. Eu não sei se os jovens aqui, os mais idosos, têm medo. Alguns, se calhar, têm medo. Como é que vai ser, por exemplo, quando eu chegar aos 70 anos? Será que vou ter reforma? Né? Enfrentamos um desconhecido. Né? Como é que vai estar o meu país? Como é que vai estar a segurança social quando eu tiver 70 anos? Eu tenho, neste momento, quase 50. Eu penso nisso, às vezes. Mas depois enfrento o medo e relaxo. Tá? Há um medo, a última frase, universal em todas as pessoas, que é o temor da insuficiência e da falta de fé em nós mesmos. Todos nós temos um pouco deste medo. Não confiamos totalmente em nós mesmos. E isso não é mau, é bom. Porque há muitas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos.
como a Ava disse, né, como a Vani disse, nós somos dependentes de Deus e somos interdependentes uns dos outros. Nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos uns dos outros. Amém? Alguém pode dizer amém? Sozinhos nós não conseguimos fazer tudo. Sozinhos não. Esta é outra frase que nós temos nos grupos. Sozinho não. Diz, sozinho não. Mais uma vez, sozinho não. Este é um bom medo. Sozinho não. Tá? Seguindo. Graças à sua confiança e perseverança e preparação e ambição, a Jéssica, repara, ela tem muitas qualidades. Por causa disso, ela já tem percorrido um caminho longo para tornar-se quem ela é hoje em dia. À frente, Joana. Ela é uma oradora motivacional e também pertence àquela rede internacional de crianças amputadas, tá? E como o pastor Jorge disse há pouco, é muito mais fácil quando nós passamos pelas situações e investimos em nós. Hoje é muito mais fácil Deus usar-nos para Ele também abençoar outras pessoas através da experiência que nós tivemos com Ele. Mas tudo começa com o eu investir em mim e deixar que Deus tenha espaço. Porque Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, Danilo, esforça-te porque eu te ajudarei. Ou seja, a primeira parte ou o primeiro passo tem de ser meu. Tá? Muito obrigado, Joana. Ela espera casar-se e ter filhos. Não sei se, entretanto, ela já casou. Não sei se há aqui algum candidato também. Né? Ela diz que será difícil ter uma família, mas ela sabe que será uma boa mãe. E eu acredito também nisso. Porque ela teve bons pais. Ela vai casar com um bom pai. Não vai escolher um qualquer. Como o pastor Jorge disse, ela vai ter faro. Não é? Este é muito giro, mas é um pouco apanhado a cabeça. Este é muito giro, mas é fixe. E ela vai escolher a pessoa certa, não é, Joana? Ali a pessoa certa. E ela diz entre risos, vai ser difícil para o pretendente pedir a minha mão aos meus pais. Vai ter que pedir tudo, não é? Seguindo. Não tenho braços, mas não é isso que determina até onde. Não é isso, irmãos, que determina. Não são as nossas dores e feridas que vão determinar até onde nós podemos chegar. O nosso temor mais profundo não é que sejamos insuficientes, é que sejamos, entre aspas, poderosos além da medida. Porque isso pode nos trazer orgulho e soberba. Quando nós começamos a ser, entre aspas, muito bons, aqui é que nós devemos ter temor do Senhor para não fazermos a geneira, tá? Ok, podemos ficar por aqui. Uma salva de palmas para ela. Ela não nos ouve, mas Deus está a nos ouvir. Eu tenho um vídeo dela onde ela está a tocar piano com os pés e está a tocar aquele cântico, não sei se todos conhecem, que é o Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Portanto, faz-me crer que ela conhece esta graça. Ela ia tocar no vídeo uma outra qualquer, da Madonna, ou sei lá de quem, né? Mas está a tocar Graça Maravilhosa. Porque ela sabe que sozinha ela não conhece. Ela precisou dos pais. Há um outro vídeo onde ela fala do seu, como é que se diz, o seu formador de voo, o seu professor de voo, que foi uma pessoa também fantástica com ela. Tá? Nós precisamos uns dos outros. Joana, vamos pôr o outro primeiro, está bem? E avança para o slide 6. Não, peço perdão, slide 4. Irmãos, hoje Deus quer trazer ao teu coração 2 tipos de investimento. Entendem a palavra investimento? 2 tipos de investimento ou de cuidados, de atenção que talvez tu precises de fazer contigo mesmo. O primeiro tipo de investimento está ali. É chamado o investimento da inteireza. E o que é que significa isto? O investimento da inteireza. Está ali. É este primeiro investimento que talvez Deus queira que tu comeces a fazer contigo próprio é tu participares de uma forma responsável
Ou seja, não irresponsável, mas responsável e animada, uma forma animada no teu próprio processo, caminho longo, processo de cura dos teus sentimentos. Que tu participes, é o investimento da inteireza, que tu sejas inteiro contigo mesmo, que te ames, não te ames em parte. Não penses só nos outros, também penses em ti. Mesmo que os outros estranhem um pouquinho no início. Tá? Este é o primeiro investimento que eu acredito que Deus quer que tu penses hoje. Que penses em ti. Porque, por exemplo, no caso de uma esposa que sinta algum tipo de problema, esteja a passar por alguma depressãozita, ou por uma fase de insegurança, instabilidade lá no emprego, se essa esposa investir nela, em tratar destes sentimentos negativos, investir, aprender a fazê-lo e fazê-lo, esta esposa vai ficar melhor, vai sentir mais feliz. Ela se sentindo feliz, ela vai poder dar ao seu esposo o que ela tem. Pessoas felizes fazem casamentos felizes. Percebem? Pessoas infelizes fazem casamentos e vidas infelizes. Por isso, mesmo que o esposo estranhe que ela esteja a investir algum tempo nela própria e já não tenha tanto tempo para ele, é melhor que assim seja. Porque depois de ela estar melhor, mais completa, mais inteira, eles, os dois, ela e ele como casal e o resto da família, vão ganhar imenso com isso. Percebem? Às vezes é bom perdermos um pouco da atenção de alguém, porque essa pessoa vai investir nela própria, para depois todos nós ganharmos qualidade de vida. Amém? Então, este é o primeiro compromisso que eu creio que Deus quer que tu penses na possibilidade. Não vai ser fácil, porque temos hábitos. Temos comportamentos inconscientes, fazemos as coisas, a gente já se levanta, já sabe o que vai fazer, é fazer isto para aquele, isto para aquela, depois vamos para a escola, e é ali, é o professor, é não sei o quê, é limpar, é sempre para os outros, tá? Temos rotinas, temos hábitos, não vai ser fácil assumirmos um compromisso de investirmos em nós. Mas eu penso que esse é um dos investimentos que Deus quer que tu no teu coração penses. Vamos abrir a palavra de Deus em João 5. João 5 é um texto provavelmente conhecido, mas vamos olhar para ele de uma outra maneira hoje. João 5, Evangelho de João, capítulo 5. João 5, eu vou ler a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu até lá, até precisamente Jerusalém, à festa. Um ambiente de festa numa cidade. Olha, passou aqui, não sei se havia festa na moita, mas em Jerusalém havia uma grande festa. A malta estava toda animada. Estava lá o Kim Barreiros, talvez, mas havia uma festa, uma feira. Mas também, diz lá no versículo 2, o Kim Barreiros, não sei se estava, mas estavam outros talvez até melhores. Diz no versículo 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, havia lá uma porta, lá nas moradas da cidade, nas muralhas, uma porta enorme, e na porta das ovelhas, né, naquela porta, existia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual, esse tanque é enorme, e tinha 5 pavilhões. 5, um tanque muito grande. E ali, versículo 3, jazia, estava ali parada, no chão, uma multidão. Sabem o que é uma multidão? Muita gente, apesar da festa, havia muita gente que não estava em festa. Mas estava no chão. Jaziam no chão uma grande multidão. Talvez, irmãos, milhares de pessoas. No mínimo centenas, eu acho que eram milhares de pessoas no chão.
junto àquela porta. Era uma multidão de enfermos, pessoas doentes. Não diz como, diz pessoas doentes, todo tipo. Pessoas cegas. É muito triste, irmãos. Estavam ali todos os cegos e sem bengalinha, sem cãozinho, simplesmente tudo escuro, uma vida escura, cegos, né? Pessoas coxas, pessoas paralíticas que não se podiam movimentar, estavam presas, não se podiam mexer. 4. Esperando que se movesse a água daquele tanque, porque um anjo descia de vez em quando, em certo tempo ele descia agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 5. E aqui começa a ser ainda mais importante. No meio daquela multidão de milhares de pessoas, estava um homem enfermo, não dizia de quê, havia 38 anos. Irmãos, este homem não estava ali há 8 meses. Não estava há 8 anos. 38 anos ali, ao pé daquela malta doente. Como é que acham que ele estava? Um pouco deprimido, se calhar, sem esperança. A vida para ele era uma coisa, com uma pastilha elástica gasta, sem sabor nenhum. Uma vida terrível. Estava lá, no meio daquela multidão, um homem com estas características. E Jesus vendo, lá está, como a Hélia disse, é nosso maior amigo, ele vendo, no meio daquela multidão, milhares de pessoas, Jesus foi ter com aquele homem, com aquela alma. Sabendo, diz aí, vendo deitar e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Repete comigo: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu tento ir para lá, quando eu vou, desce outro antes de mim. E outro é curado. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E era aquele dia, o dia de adoração. Era o sábado, o dia de adoração. Irmãos, que pergunta estranha. Milhares de pessoas, um homem, desesperado, 38 anos, eu não sei quantos anos ele tinha, talvez tivesse 50. As pessoas naquela altura não duravam muito, duravam mais ou menos até os 50 anos. Mas já há 38 que ele estava doente, de que não sei. Mas era uma doença que o atirou para ali, para o tanque, precisava de um milagre. Os médicos da época não conseguiam fazer nada com ele. E Jesus chega e pergunta-lhe: queres ser curado? Por que vocês acham que Jesus, que é onisciente, sabe tudo, perguntou e deixou escrito para ti esta manhã: queres ser curado? Sabem porquê? É porque há pessoas que não querem ser curadas. Há um estudo científico que diz que em 100 pessoas há 20. É o estudo que diz. Em 100, eu não sei quantas pessoas há aqui na moita, mas suponho que em 100 pessoas da moita, ou em 1000 pessoas da moita, há 200 que, ficando doentes, elas não querem ser curadas. Elas desejam morrer. E elas até dizem isso. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Às vezes vida, é tão bom que Deus me levasse, né? Eu não vou ao médico, para quê? Eu não sei se aqui, na nossa família, alguém hoje está nesses 2%. Ou seja, nesses 200 em 1000. Esse estudo diz também que 60%, ou seja, 600 pessoas nessas 1000, 600, elas fazem um jogo, fazem um teatro. Elas estão doentes, por exemplo, fisicamente, ou estão doentes na alma. Elas não querem fazer aquele investimento de participarem responsável e animadamente no seu processo
de cura de emoções, cura física, cura espiritual. Elas não querem participar. Elas querem que os outros as curem. Por exemplo, vão ao médico, vão ao posto de saúde, vão lá, ficam lá, o médico passa uma série de coisas e tal. Mas seu doutor e tal. E tem que ser a esposa em casa, ou o filho, ou o marido, dizer: tu já tomaste o tal medicamento? Ah, não, esqueci. Ela não está no processo de cura de uma forma responsável. E é muita gente. São 600. Somente também 20%, ou seja, somente 200 pessoas dessas 1000 querem assumir, é o estudo que diz, é um estudo científico. Somente 200 dessas 1000 pessoas querem participar de uma forma responsável, né, no processo, na caminhada esforçada, por exemplo, da cura de sentimentos, da cura das feridas de alma, na cura de alguma doença física. Por isso é que Jesus perguntou àquele homem: tu queres ser curado? Porque aquele homem podia estar ali. Aquele homem devia ter família. Naquele tempo, as pessoas tinham famílias grandes, né? Muitos irmãos, muitos sobrinhos, né? Mas porquê que ele estava ali abandonado, sozinho? Porquê que a família não o levava logo para o tanque? É estranho. A Bíblia não diz porquê. Mas faz-me pensar que, para além da doença física, ele tinha também, com certeza, grandes feridas emocionais. Ele devia ter ferida, por exemplo, de rejeição. A minha família não está aqui comigo. Estou há 38 anos nisto e não me conseguem levar para o tanque. Onde é que está a minha malta, a minha família? Onde estão? Eu não sei se a culpa era da família ou a culpa era dele. Porque às vezes os doentes são muito chatos. Afastam as pessoas. Não querem nada. Entendem? As pessoas fartam-se os doentes. Epá, este tipo é uma grande seca. Eu quero ajudar, ele dá-me com os pés, que é isso, 1, 2, 100 vezes, e a pessoa fica sozinha. Eu não sei de quem era a culpa, mas eu sei que este homem sofria de doença física e de certeza de feridas da alma. Autoestima baixíssima. A mim ninguém me leva, eu não tenho valor, eu sou um lixo, estou aqui há 38 anos. Eu quero ser curado, sim. Disse ele, e Jesus curou. Tu tens investido em ti. Tu queres tratar das dores do teu coração, querida irmã? Ou pensas, não vale a pena? Se o pastor orar por mim, tudo bem. Eu até fico aconchegadinha, né? A irmã Hélia, os outros irmãos da igreja, me dão um beijinho, um abraço, e isso chega. Eu vou continuar com este aperto aqui no peito, com esta melancolia, esta tristeza. Eu vou viver assim, mas olha, eu dependo das migalhinhas dos outros, mas eu não quero assumir esta inteireza. Eu não quero ser inteira comigo mesma. É essa a tua situação hoje diante de Deus? Se é, eu quero te dizer que hoje Deus te está a dizer ao teu coração que Ele gostaria que tu investisses em ti de uma forma responsável e animada no teu processo de cura de emoções, cura física e cura espiritual. E nunca é tarde, irmãos. Houve grandes homens que realizaram, homens e mulheres, grandes coisas com 80 anos. E aqui, provavelmente, não há ninguém de 80 anos. São todos jovens ainda. Amém? Queridos, o segundo compromisso, podes avançar, Joaninha. O segundo investimento que Deus quer que tu faças contigo mesmo é o compromisso com a verdade. Diz comigo, compromisso com a verdade. Mais forte e mais uma vez, compromisso com a verdade. Eu vou explicar. O primeiro investimento é que eu seja inteiro comigo, que eu me ame, que eu não pense só nos outros. O segundo é eu ter um compromisso de honra com a verdade. Isto o que é? É nós começarmos, tu e eu no caso de continuar, que eu já comecei, né? Há uns anos atrás. Um dia vou-vos contar a minha história. Mas
No meu caso, é continuar. Em alguns dos vossos casos, pode ser começar a abrirem os vossos verdadeiros eus, abrirem aquilo que vocês realmente são lá dentro, a vocês próprios. Vocês não terem medo de vocês. Aceitarem-se como são. Né? Aceitarem-se como são nas coisas menos bonitas de vocês próprios. Amarem também isso. Amarem-se, aliás, apesar disso. Mas também abrirem os vossos verdadeiros eus a Deus e às outras pessoas. Eu vou explicar isto um pouquinho melhor. Sabe, irmãos, uma das maiores dificuldades da nossa vida é nós sermos verdadeiros connosco próprios. Todos nós já fomos magoados. Eu já fui magoado. Tu já foste magoada. Todos nós já erramos. Ninguém é infalível. Todos nós somos falíveis, todos nós voltaremos a falhar na vida. É verdade ou não? Nós sabemos isto, podemos estar tranquilos. Nós somos assim. Todos nós já tivemos falhas de caráter, já dissemos meias verdades por causa do medo, já escondemos coisas dos outros, né? Já nos sentimos inseguros perante alguma situação, perante alguém. Mas também já sentimos medo, pavor até, que se os outros notassem os nossos erros, já não seríamos aceites e amados como éramos antes de termos errado. Verdade ou não? Por exemplo, em casa, na família ou até na igreja. Imaginem que alguém cometeu um grande erro. Todos nós erramos. Ninguém está livre de cometer um erro até grave. É verdade ou não, irmãos? Verdade. Mas temos um grande medo de que se a malta descobre, eles vão mudar de ideia em relação a mim. Vão começar a olhar com outro nariz, né? Com outros olhos para mim. Por causa disto, muitas vezes nós escondemos de nós mesmos os nossos eus. Acabamos por esconder lá dentro de nós aquilo que realmente nós somos e fizemos. E escondemos dos outros. E também escondemos de Deus. Um dia Deus chegou e perguntou: Adão, Adão, onde tu estás? Adão tinha cometido um grande erro, né? E Adão estava onde? Estava escondido. Este é o segundo investimento que Deus quer que tu faças. Um compromisso com a, diz, verdade. Sabes, tu até podes sentir medo da rejeição das pessoas, mas não de Deus. Nós temos que ter cuidado com o que abrimos em relação às pessoas. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir coisas duras acerca dos nossos próprios erros. Temos que escolher bem as pessoas. Tá? Mas Deus, irmãos, nós podemos ficar completamente à vontade. Ele não nos rejeita. Ele diz, através do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, era um cafajeste, né? Era um assassino. Paulo depois se tornou apóstolo, aceito por Deus. E Paulo sabia que aquilo que Deus disse através dele em Romanos 5,8 era verdade pela sua própria vida. Deus diz que Deus prova o seu amor para contigo, para comigo, em que, ou pelo facto de que Cristo morreu por ti, Ele te amou e morreu por ti quando tu ainda eras pecadora, eras inimiga de Deus. Ele prova que te ama, em que Cristo morreu por ti quando ainda tu nem querias nada com Ele. Um amor, uma paixão tão grande pela tua alma que Deus tem. Mas reparem também neste enfermo lá no meio daqueles milhares. No versículo 14. No versículo 14, vocês lembram-se, este homem foi curado, não é? Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era um dia de adoração, era o sábado. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. E depois reparem o que Jesus disse, queridos. Não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Amados, este homem estava ali doente, no meio daquela multidão, há 38 anos, por causa de coisas erradas que ele tinha feito. Contra ele próprio, possivelmente. E às vezes é assim.
eu desejo que Deus traga muitas pessoas para esta família que tenham feito coisas muito erradas. Pessoas que sejam viciadas em pornografia na internet. Pessoas que são desleais para com os seus cônjuges. Pessoas que mentem, têm duas caras, põem máscaras. Pessoas, por exemplo, que no trabalho são de uma maneira, são muito simpáticas, muito simpáticos, e em casa aquilo é palavras de morte, é deitar abaixo a família. Eu desejo que Jesus traga estas pessoas da moita aqui para esta comunidade. Sabem porquê? Porque essas pessoas com Jesus não precisam de esconder os seus verdadeiros eus. Podem ser elas próprias. Porque Jesus, no meio daquela malta toda, aqueles milhares, ele foi ter com aquele homem, estava lá há 38 anos, sem esperança, a família o tinha rejeitado. Eu não sei se ele tinha traído a esposa, se ele andava na má vida, porque já havia muita prostituta naquele tempo. Se tinha apanhado alguma doença venérea e se estava todo por causa das doenças venéreas. Antigamente não havia antibióticos, não havia centro de saúde, né? Havia o tanque e havia muita gente doente. E aquele estava ali porque ele tinha feito muita porcaria. Por isso Jesus disse, olha, agora estás curado. Como é que ele diz? O versículo 14, olha, já estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisas piores. Jesus escolheu um tipo e ele quer escolher outros tipos, outra malta aqui da moita, assim como estes, como este homem, para tratar dele. Agora, não sei se tu estás disposta a ver malta assim muito baixa a entrar para se encontrar com Jesus. Alguém aqui não vai falhar mais nenhuma vez? Todos nós vamos falhar. Talvez não vamos adulterar, mas vamos fazer outra falha qualquer. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Não é? Então, este é o segundo investimento que Deus quer que tu faças contigo mesma. Que é abrir o teu verdadeiro eu a ti própria. Dizeres, olha, eu minto. Eu tenho este problema. Às vezes eu minto. Abrires isso. E diz isso a ti e diz aos irmãos, eu minto. Eu sou um hipócrita. Eu na igreja pareço uma coisa, mas o meu coração lá está um pouco podre ainda. Preciso de tratar o meu coração. Fui muito ferido no meu coração. Eu me defendo das pessoas. Eu desconfio das pessoas. Eu não confio totalmente nas pessoas da igreja. Eu me escondo. Dizer isto é abrir o teu verdadeiro eu a ti e às pessoas da igreja. Como eu disse, com os outros nós temos que ter algum cuidado. Não podemos logo largar a bomba. Temos que ir crescendo, começar os grupos, né? E vamos nos habituando e tornando uma igreja cada vez mais saudável. Mas com Deus nós podemos abrir. Amém? Com Deus nós podemos abrir o nosso coração de uma forma tranquila. Eu estou quase a terminar. Eu quero te dizer algo que é muito perigoso. Sabem, se tu não puderes ser durante muito tempo tu próprio contigo, se eu não puder ser eu mesmo comigo, se eu tiver que fingir que sou algo um pouco diferente para me tentar enganar a mim próprio e viver enganado, isto é muito doentio. E o que é perigoso, como eu disse há pouco, algo perigoso, o que é perigoso é que com o andar do tempo eu vou acreditar que eu sou alguém que eu não sou. E sabem quem é o pai da mentira? Eu começo, como filho de Deus, a abrir espaço para que o pai da mentira comece a lançar aquelas raposinhas para irem mordendo e sangrando e tirando toda a força. Percebem? O segundo investimento é o compromisso com a verdade, com a aceitação. Como foi dito, entre nós não há julgamento. Quem é que pode julgar o seu irmão?
Deus diz: não julgueis para não serdes julgados. Aqui, para nós não somos juízes. Eu posso ser juiz de mim próprio. Por exemplo, estou a tomar a ceia do Senhor, eu devo analisar a minha vida e cada um cuida da sua. Percebe? Mas não devo estar preocupado, e a minha esposa, o que é que ela, não sei o quê, será que ela orou, será que ela se arrependeu? Isso é problema dela. Problema entre aspas, entende? É a responsabilidade dela. Vem um grande pecador. É a responsabilidade dele. Eu dou-lhe um abraço, mas a vida dele é a responsabilidade dele, não é minha. Eu aceito como ele é. Assim como Deus o aceita como ele é. Agora, ele tem a responsabilidade pela vida dele. Este é um problema grave. Se eu ando no auto-engano muito tempo, irmãos, eu vou ficar... Há pessoas que até chegam a bater um pouco mal da cabeça. Mais tarde na vida, a sua mente começa a funcionar mal. Sabem, eu vou terminar dizendo que nós até podemos viver com auto-engano há algum tempo. Mas normalmente vai haver algum acontecimento na nossa vida, queridos, muito duro. Vamos passar por uma grande perda. E é na grande perda que nós vamos ter oportunidade ou coragem de nos enfrentar a nós próprios como somos e pedir ajuda. Amém? Por isso, às vezes, as grandes dores e as grandes perdas são grandes oportunidades também. A Jéssica teve que se enfrentar como ela era. Não tem braços. Uma grande perda. Ela e usou aquilo como uma grande oportunidade para ser uma pessoa melhor. Tá? Eu vou pedir, assim como estás, para fechar os teus olhos. De uma forma sincera, diante de Deus. Eu não sei se Deus falou ao teu coração hoje, se abriste o teu coração, tornaste vulnerável, deixaste que o Senhor tocasse com o seu carinho em ti. Se assim foi, sem ninguém estar a olhar, levanta alto o teu braço esquerdo. Ninguém está a olhar. Okay. Graças a Deus. Graças a Deus. Podes baixar. Muitos amigos sentiram Deus tocar nos seus corações, assim mesmo, com a cabeça baixa e com doçura. Diz depois de mim: Deus de amor, muito obrigado por me lembrares hoje que eu sou o teu tesouro. Obrigado por me lembrares que a minha alma, para ti, vale mais do que toda a riqueza deste planeta. Obrigado. Deus de amor, aceito também o desafio de começar a ser mais inteiro comigo mesmo, cuidando de mim, começando também a investir em mim, a partir já destas dinâmicas, daqui a 2 semanas. Assumo também o compromisso de começar a procurar conhecer-me melhor, as minhas feridas, tristezas, inseguranças, medos, stress, irritação, revolta, ansiedade, tristeza profunda e outras dores causadas por feridas. Eu quero conhecer isso em mim. Depois quero reconhecer, quero falar sobre isso. Porque a dor sai. Mais forte, a dor sai por eu falar
com pessoas de confiança sobre as minhas feridas. Espírito Santo, volto a entregar-te a minha alma nas tuas mãos, hoje, e farei amanhã, e farei depois da manhã, e todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu vou pedir à Joana para lançar mais um slide muito rápido. Eu vou já chamar o pastor Jorge. Nós hoje vamos começar uma campanha de oração pelo evento que se chama Dinâmicas. O evento chama-se Dinâmicas porque é todo o dia e nós vamos ter muita interação uns com os outros. E durante todo o dia nós vamos perceber como vamos poder tratar das dores que ficam depois de nós perdoarmos as pessoas. E também como evitar que aquelas pessoas que constantemente nos chateiam, nos magoam, como evitar que elas continuem constantemente a abusar de nós e a ferir-nos. Está bem? Nós vamos tratar, vamos conversar, partilhar uns com os outros. Vai ser um dia de conversa muito bom. Vamos almoçar juntos também, está bem? Vai ser muito bom. Tirem esse dia e invistam. Também animo-vos a pensarem durante estas 2 semanas de oração. Não sei se vai ser entregue portanto, vão ser entregues uma folha de oração para diariamente tu leres esta oração para o Eterno, para o Deus de amor. Ler esta oração. E enquanto estás a orar em cada dia, durante estes 15 dias, deixa que o Espírito Santo traga alguém à tua mente para tu convidares a pessoa a ir, pessoas sem igreja, né? Convidares a ir e a inscrever-se para as dinâmicas. Nestas dinâmicas, muitas pessoas sem igreja têm ido. Nós este ano vamos fazer dinâmicas em várias cidades, né? No próximo mês, este mês estamos aqui na zona, né? Na margem sul. Próximo mês na linha de Sintra, no outro mês no Grande Porto. Muitas pessoas Deus está a trazer, porque Ele quer começar a ensinar sobre a cura das feridas da alma, das feridas dos sentimentos, tá? Então, ao orar, lembra-te, vê e convida. Acho que são 10 euros por pessoa, incluindo o almoço. Se alguém vai a um psicólogo, paga um balúrdio e fica lá 1 hora, não fica todo o dia. Tá bom? Aproveitem que não temos muitas oportunidades. Convidem as pessoas. Deus ama as pessoas que estão jazendo enfermos. Tá? Amém? Então, eu tenho aqui, nós temos ali uma série de 4 programas que se chama Ganhando o Coração dos Nossos Filhos e Netos. São 4 programas da Rádio Transmundial. Este tipo de CDs que estão ali é para tu ouvires muitas vezes, porque dão algumas dicas de como tu podes mudar coisas na tua vida. Então, ouvindo uma vez, não vais conseguir mudar um hábito. 3 meses, ouvindo muitas vezes, para alterar algumas coisas. Neste caso, na relação com os teus filhos. Por exemplo, um dos programas é a relação entre um pai e uma menina, uma filha menina. Né? A relação entre o pai e a filha menina. Há aqui um programa também sobre os filhos dos pais divorciados. Tá? Uma série muito interessante. Temos também aqui outra série direcionada aos filhos dos pais divorciados, que é intitulada, a série, são 4 programas neste CD de 5 euros, 4 programas, que se chama Divorciado aos 12 anos. É também para filhos de pais divorciados, pais separados. Há muitas crianças hoje que vivem só com um dos pais. E é bom que os pais saibam como lidar com essas situações, tá? E tenho aqui outra série de 4 programas que se chama Ímpar e Sábio. Ímpar são aqueles queridos amigos que vivem neste momento sem um cônjuge. Está bem? Que é uma tribo em crescimento no mundo. Cada vez mais pessoas vivem separados dos seus cônjuges. Ímpar, mas sábio. Muito boa esta série. Tu vais ouvir e vais emprestar a amigos
com ou sem igreja, que estejam a passar por esta situação. Amém? Pastor Jorge. Muito obrigada, Pastor Danilo. Eu penso que nos tempos que correm, já temos falado aqui nisso, em que o homem moderno vive desarmado de recursos para enfrentar as suas dores. O facto de, nos últimos 100, 200 anos, o homem se ter divorciado, a humanidade se ter divorciado de Deus. O homem se deixou engodar por este engano do diabo. E o homem moderno vive desarmado, sem recursos para enfrentar as suas dores, as suas mágoas, as suas revoltas, as suas feridas. E nós às vezes na igreja não percebemos muito bem os recursos e as ferramentas que o Senhor nos dá para nós cuidarmos de nós mesmos. Sabe que a Igreja de Jesus, muitas vezes nós encontramos gente com bom coração, gente boa, que ama a Deus profundamente, mas que não sabem cuidar de si próprias e que sofrem muito. E sabe que uma pessoa que não consegue cuidar de si própria é como a gente viver anos e anos na nossa cama sem fazer a cama. Viver numa cama desarrumada. Parece a cama de um cão. Nem que você gosta de se deitar numa cama desarrumada. Não gosta, nem que seja puxar as orelhas, não é? Como se costuma dizer, não é? A malta nova está-se a rir. É verdade, a gente não gosta. Às vezes custa, dá preguiça. A gente não gosta. E a vida é assim. Nós precisamos de aprender a arrumar a nossa casa, arrumar o sótão, arrumar a alma, para nos podermos deitar e descansar. Deitar e descansar. Muito obrigada pelo testemunho, pela partilha do José Almeida. Muito obrigada pela coragem. A palavra de Deus diz que o homem que confessa as suas fraquezas, os seus pecados, alcançará a misericórdia. Mas aquele que esconde as suas fraquezas, cairá na ruína. E é bom, é uma virtude quando nós temos coragem para nos expor. Deus vai abençoar grandemente. E é bom que já é facilitador de um grupo. Que bom ver, graças a Deus. Muito obrigado, irmã Avani. Muito obrigado ao pastor Danilo. Isto é apenas um começo, é um pontapé de saída. Deixe-me dizer que acho que deu para perceber vocês. Antes de eu continuar a falar, eu vou pedir aqui um favor. Vou pedir um favor, se calhar aqui à Sofia. Pode ser aqui à Sofia. E se calhar ali à Susana. São as que estão aqui mais a jeito, está bem? Eu vou pedir para vocês distribuírem aqui uma destas folhinhas, está bem, a cada um dos presentes, está bem? Está bem? Divide aí o molhinho com a Susana, por pessoa, um por pessoa, está bem? Divide aí o molhinho, divides de um lado e a Susana divide do outro, está bem? Deu para perceber que isto é um cheirinho de muito mais, de um trabalho muito, muito bom, muito importante que Deus quer fazer connosco. Como o pastor Danilo partilhou, daqui a 15 dias, mais ou menos, portanto, dia 23, que é um sábado, portanto, de ontem a 2 semanas, vai decorrer na igreja de Alcochete, a Igreja Manancial de Águas Vivas em Alcochete, um programa que o pastor Danilo intitula de Dinâmica, chamamos de Dinâmicas. Nesse programa, onde vai ser ministrado para a vida das pessoas, vai haver um programa, não pensem, já existia uma, não pensem que é daqueles seminários onde vocês estão ali a ser bom. Alguém vai despejar uma caminhonete em cima de vocês. Não é verdade. Ninguém vai despejar caminhonete nenhuma em cima de vocês. Vai ser um tempo de partilha, de interação, as pessoas podem falar. Está bem? Creio que em setembro, outubro haverá uma nova dinâmica, não é? Sobre um outro tema. O tema desta primeira dinâmica
Será curando as feridas depois de que tomamos a atitude, a decisão de perdoar? Sobrou? Ok, come on, podes.